oceano que choverei ali, mas é tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Meditando nessa palavra, igreja, o Senhor me fez lembrar do tempo que eu estava no colégio. Todos nós jovens, os irmãos que já foram jovens comigo, jovens que aqui estão, passaram momentos difíceis, momentos tenebrosos, por honrar sua fé, por demonstrar ser um cristão verdadeiro, por mostrar ser um servo de Deus. Muitas das vezes falhamos, cometemos algumas coisas que não agradam ao Senhor Jesus, mas é um período difícil da nossa vida. Para mim foi difícil, para as irmãs imagino que seja ainda mais difícil, porque em relação à saia, quando eu estudava, tinha se eu não me engano, tinha mais de 400 alunos, e tinha uma saia. Mais de 400 alunos e uma jovem com uma saia. Eu não ficava de olho nela, mas eu ficava observando. Ela na dela, sossegada, quietinha lá, os outros provocados, que assim, o povo sempre tenta provocar os cristãos. Mas por que você usa saia, não sei o quê, criticando a fé dela, o jeito dela? Eu não conhecia, mas eu só observava o jeito dela. Muitas das vezes eu falava, Senhor Jesus, eu sou cristão, mas que tipo de cristão eu sou? Temos que melhorar todo dia na presença do Senhor Jesus. Não é a nossa roupa que nos faz melhor ou pior, mas é o Espírito excelente que temos que ter a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Na história de Daniel, todos bem já conhecem, mas vamos estar meditando alguns trechos aqui nessa noite. No verso 7, no verso 6. Então os que presidiam satrapas foram junto ao rei e disseram: Ó reinar, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e satrapas, conselhos e governadores concordaram que o rei estabelecesse um decreto que faça um inquérito de todo homem que por um espaço de 30 dias não fizesse petição a qualquer outro Deus, qualquer homem, senão a ti, ó rei, e seja lançado na cova dos leões. O povo medo-persa, eles tinham o costume de tudo lançar na cova dos leões. Para eles, qualquer punição, qualquer castigo é leões. A Bíblia fala muito sobre leão. Leão, Davi matou um leão, todos conhecem, mas também fala do grande leão, o Senhor Jesus. Aqui muitos sabem da palavra do Senhor Jesus que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas isso ele tinha aproximadamente em torno de 83, 84 anos. Ele chegou na Babilônia com 15 anos, aproximadamente. Nesse período o Senhor conservou ele conservou a sua fé. Muitos já conhecem a história dele, mas o que me chama a atenção é isso. Ele estava orando, vai decorrer nos demais versículos, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Mesmo tendo seus compromissos e afazeres no reino, ou como governante, abaixo do rei, ele sempre tinha aquele momento de oração com o Senhor Jesus. Ele tinha tantos deveres, responsabilidade, mas ele parava tudo para orar, falar com o Senhor Jesus. Como é que ele constituiu esse espírito excelente? Através da oração. Como é que vamos conhecer o Senhor Jesus se não orarmos? Hoje em dia está tão difícil da gente orar. É canseira, é dificuldade, é tristeza, é angústia, é tanta coisa que nos afasta da oração. Mas como é que vamos chegar ao Senhor Jesus se a gente não orar? Esse tempo vai se findar, vai acabar. Mas vai chegar um tempo que o Senhor Jesus vai reinar. E você vai estar com Ele naquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus me dá uma correção aqui também. Você pode fazer mais. Muitas das vezes a gente não faz mais. Vou dar uma chiladinha, vou dar uma dormidinha. Mas às vezes é aquele momento que o Senhor quer te revelar algo sobrenatural. Te mostrar algo para edificar a sua fé. Te mostrar algo para você chegar a Ele mais uma vez. Deus, aleluia. O mundo arrasta para fora da igreja, mas a igreja tem que arrastar o mundo para dentro. Mas muitas das vezes não é desse jeito. A igreja está levando de qualquer jeito, não pode ser assim. O mundo está entrando aos pouquinhos, mas ainda existem os verdadeiros fiéis do Senhor Jesus. E esse grupo que está
estavam de 120 com Daniel, estavam tramando contra ele. Ele sabia de alguma coisa? Ele estava orando. Enquanto a gente ora, o inimigo está trabalhando para atrapalhar a nossa oração. Glória a Deus. Tem horas que você não sente aquele peso, aquela dificuldade quando você está orando. Você vai orar, dobra o joelho e nada acontece. Ou às vezes dobra o joelho e começa a dormir, dá aquele sono. Meu Deus do céu, irmãos, estamos vivendo uma barreira tão difícil ultimamente. Temos que se esforçar, senão a gente não vai se chegar ao Senhor Jesus. Ele nos deu acesso ao trono da graça. Antigamente o povo consultava sacerdotes para falar com o Senhor. E hoje Ele deu esse livre acesso para nós. Tem coisa maior do que isso? Não tem. O salmista Davi falou uma certa vez: não retire de mim o teu Espírito. Pode arrancar o meu reino, pode arrancar tudo que eu tenho, mas não retire o meu Espírito. É esse Espírito que ligava Ele com o Senhor Jesus. E como é que está o teu Espírito com o Senhor Jesus? Tem louvor que fala aos nossos corações, se sente alegria, se chora, mas na hora da palavra parece que se fecha os teus ouvidos. Muitas das vezes queremos ouvir aquela palavra passando a mão na cabecinha, passando a mão. Mas não é assim. Às vezes é aquele momento que o Senhor quer: filho, tira isso da tua vida, vai falar comigo. Como que vamos enxergar o Senhor Jesus se não tirarmos o obstáculo? Daniel nesse período estava lá orando, só clamando ao Senhor Jesus. E os camaradas lá de Butuca, lá, vamos ver o que ele vai fazer. O decreto é não orar, não clamar nenhum Deus. E ele lá orando, nem sabia o que estava acontecendo. Muitas das vezes, irmãos, temos que deixar tudo. Não importa como é que está a situação lá fora, temos que trancar a porta do nosso quarto e falar com o Senhor Deus. Se o inimigo está se levantando, é o Senhor Deus que vai fazer cair. Esse é o Deus que servimos. No verso 11: então aqueles homens foram juntos e, tendo chamado a Daniel, acharam Daniel a orar e suplicar diante de Deus, se apresentaram ao rei. Sabe aqueles crentes chiqueiros que querem atrapalhar o teu ministério, que querem fazer você parar? Enquanto você está orando, tem os camaradas que estão aí de cultura para atrapalhar você, mas não sabe a tua comunhão com Deus. Ele não sabe o que você tem com Ele. Não deixe ninguém atrapalhar a tua oração. No verso 13, vamos pular aqui, senão não vai dar tempo. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos lados, lá, esse Daniel, ele era o maioral, e ele falou esse Daniel, diminuindo ele. E Daniel sabia alguma coisa? Depois que ele vai ficar sabendo. Esse Daniel é um dos exilados de Judá. Não era acaso de ti, ó rei, que nem por intermédio assinaste antes 3 vezes ao dia, faça sua oração. Falando de Daniel. No verso 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Quando o rei ficou penalizado, não porque ele ficou triste de Daniel desobedecer, mas ele sabia quem era Daniel. Ele falou assim: puxa vida, eu imagino comigo, mas eu vou lançar na cova dos leões. Esse camarada é bom, meu reino prosperou por causa dele. Eu vou lançar o meu melhor aqui. Como é que vai ser o meu reino? Passou Nabucodonosor, passou Belsazar, chegou o rei Dário. Quantos reis passaram? E ele sabia: mas peraí, esse Daniel fez tanta coisa lá atrás, interpretou o sonho do rei, a estátua de ouro, enfim. E ele ficou ali entristecido com o seu coração. Mas naquele momento também, logo após, a fé dele é edificada. Porque ele teve que fazer isso. Um decreto em meio do Persa não pode voltar atrás. A partir do momento que o rei dá aquele carinho no anel dele, não pode voltar, não pode revogar. Imagina o coração dele: é meu servo, mas eu vou ter que fazer isso. É meu amigo, às vezes eu vou ter que fazer isso, porque a palavra de um rei não pode voltar atrás. Eu e você servimos um Deus grande, que dá um decreto na tua vida e não pode voltar atrás. No verso 16: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, reconheceu que é o teu Deus, a quem tu continua a servir fielmente, foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova, fechado, e selou o rei com seu próprio anel, o anel, e com os seus
para que ainda não se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei dirigiu a seu palácio. O rei Dário tinha mais de 3 palácios. Passou a noite de jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono. Você já perdeu o teu sono, já preocupado com alguma coisa? Você entregou na mão de Deus e Senhor, e agora? Está nas tuas mãos. Mas daí você fica preocupado, você fica angustiado, você fica triste, você não quer saber de nada. Tem muitas das vezes que gente não quer nem comer. Meu Deus. Aleluia. Eu não vou falar, mas eu vou falar. Muitas das vezes queremos ser Deus. É Deus que tem que fazer tal coisa. Tem que ser assim. Mas, irmãos, é do jeito de Deus. Mas o jeito de Deus é 80 anos, 40 anos. Ele não deu mais 15 anos para aquele rei, Ezequias. Ele não pode acrescentar mais uns anos de vida para você viver o melhor dele? Ainda que você goste dos anos, ainda que os irmãos deixem de cabelo branco, vai se acontecer. No verso 20: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso o teu Deus, a quem tu continuamente servindo, podendo livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. E ainda Daniel te falou: ó rei, ainda vive eternamente. Ele podia ter ficado com seu coração duro e enraivado muitas das vezes, mas ele foi manso. Você tem um espírito manso na tua vida? Quando às vezes o inimigo está tramando um laço na tua vida e vem alguma coisa assim para atrapalhar e você perde a paciência. A palavra diz: ireis. Muitas das vezes a gente peca. A ira vem, o pecado vem, mas a gente não consegue ser o que deveria ser. O Senhor Jesus, quando veio caminhando na terra, ele sentiu tudo que nós sentimos. Dor, surpresa, alegria. Daí hoje ele está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus, aleluia. Parece que a nossa oração não passa para os céus, mas está chegando aos céus. Ainda que pareça, até os olhos não está chegando, mas aos olhos do Senhor Jesus está chegando. Aleluia. Verso 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele. Os inimigos estavam lá comemorando. Esse aí vai virar picadinho. Os leões provavelmente não jantaram, não almoçaram. Eles deixaram os bichinhos com fome. Vai estraçalhar o servo de Deus. Imagina a cara deles, vendo Daniel saindo de lá inteiro, tranquilo, sossegado, enquanto o inimigo está lá tramando, feliz da vida, e nós estamos aqui exterminando o Senhor Jesus. É Deus que está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus. No capítulo 9 vai falar que Daniel fez uma súplica ao povo, a libertação. Senhor, mas já está findando 70 anos de cativeiro. Nesse momento, acredito eu que o Senhor criou essa situação na vida dele. Ele tinha tantos deveres no seu reino, mas era 3 vezes que ele orava ao dia, mas o Senhor queria passar um tempo com ele. Muitas das vezes a gente não quer passar esse tempo com o Senhor Deus, mas é esse tempo que você vai ter um espírito excelente na tua vida. Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da casa dos irmãos, tem que lavar louça, os irmãos têm que trabalhar, mas muitas das vezes é o Senhor que quer falar com você. Eu já vi situações de Deus colocar minha mãe na cama, só para ela falar com Deus, ficar de cama lá, porque ela precisava falar com o Senhor Jesus. Eu vejo ela ficar agitada, parece a Marta, faz uma coisa, faz outra. Às vezes já mudou. E temos que ser assim, igreja, olhar para o Senhor Jesus. Temos os nossos deveres, mas temos um dever com Ele. E Daniel orou e intercedeu pelo povo. Senhor, pela misericórdia, a justiça de Deus ia vir acontecer, mas precisava de um intercessor. E Daniel suplicou a misericórdia de Deus, a graça de Deus para o povo. Ele vendo o povo ali sofrendo,
Quando lá na frente o rei Dário vai dar o decreto para o povo voltar para Jerusalém, os samaritanos tentam atrapalhar a construção do templo. E mais uma vez o inimigo pelejando para atrapalhar a construção do templo. Daniel já era velho, ele não podia mais caminhar, não tinha mais aquela força. Quando o anjo vem falar com ele, Daniel, a força física dele já não se aguentava. Mas pela palavra do Senhor Jesus, ele levantou e caminhou. Quando o anjo aparece a ele e fala, Daniel, estava pelejando contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia seria o próximo, era o inimigo. Eu acredito que era uma luta espiritual. Porque quando Miguel é chamado, é uma luta espiritual. No tempo de Moisés e Josué, era luta física. Muitas das vezes a gente não contempla, mas em Atos vai dizer, em Atos 5, que tem a potestade dos céus e a potestade da terra. Se podemos contemplar os nossos olhos, vendo as coisas que acontecem nos céus, será que o Senhor permitiu a gente ver esse mundo espiritual? Como é que está a tua intimidade com Deus? Você tem mergulhado no rio da vida? Aquela mulher samaritana não sabia quem era aquele que estava com ela. E com o tempo ela foi se descobrindo. Muitas das vezes o Senhor vai nos mostrando caminhos pequenos, mas Ele nem mais cala, vai vindo. E se o Senhor se revelasse de uma vez só, a gente não aguentaria a glória do Senhor na nossa vida. No momento como Daniel vai se preparando nesse decorrer da vida dele, dos 15 anos até 84, 85 anos, quanto que ele já não caminhou com o Senhor Jesus? Alguns imaginam disseram, mas só aqueles 3 foram para a fornalha. E Daniel não se livrou e estava fazendo os deveres do rei. O inimigo tramou com aqueles 3 jovens, mas chegou a hora de Daniel também. Vai chegar um momento que o Senhor vai nos provar, igreja. Como é que vai ser? Na cova, na fornalha, na tempestade, uma doença, uma enfermidade. Mas é esse momento que vai fazer você chegar ao Senhor Deus. Quando o Senhor te chamar, vai orar. Vai orar. Esses dias eu estava em casa, era mais ou menos 5, 6 horas, né? Eu senti uma voz falando comigo, vai orar. Não, vou dormir. Vai orar. Não, vou dormir. Irmão do céu, tem misericórdia, estava aparecendo Samuel quando pediu o Senhor falar. Sabe aquele peso de sono que estava na minha vida, eu queria orar. E do nada eu acordei assim, sabe o que eu tenho? Aí comecei a irmão, você Deus cria situações na nossa vida. Passamos atribulados, uns gatos em cima da minha casa ali. Eles fizeram tanto barulho que Deus tinha que orar. Já pensou que o Senhor cria situações assim que a gente nem imagina se orar? Bendito é o Senhor Jesus. Aqueles 3 que tramaram contra o Senhor Jesus, contra Daniel, eles foram lançados na cova. O inimigo tenta, mas ele está fazendo para ele mesmo. Antigamente era dentro por dentro, olho por olho, mas hoje tem uma graça de Deus na nossa vida. Quando aqueles 3 jogaram na cova dos leões, aí sim Deus transferiu eles. O inimigo tramou um laço, tramou uma circunstância para atrapalhar a vida do servo de Deus, perdendo a vida, perdendo o império crescer ainda mais. Mas isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele permite coisas que não entendemos hoje, mas amanhã entenderemos. E o clamor de Daniel foi tão forte que, quando o rei Dário deu o decreto que o povo se liberado para voltar para Jerusalém, ele vendo a circunstância que o povo estava voltando, quando eles saíram da terra do Egito, o que o Senhor Jesus falou para eles? Senhor Deus, leve prata, ouro, tantas coisas boas. E o que eles fizeram? Fizeram estátuas de madeira, de bronze, de ferro, de ouro, deuses para eles. Já pensou, irmãos, como somos ingratos? O Senhor dá o melhor, e como é que estamos dando o melhor para Ele? Ele te dá ouro, o que você faz com o ouro? Hoje o ouro é a presença de Deus na nossa vida. O olho não enferruja, não quebra, não amassa, tem todo o preparativo dele para ser lapidado. Mas não perca a essência que Deus tem na sua vida. Você não sabe o dia da manhã, você não sabe o que Ele vai fazer amanhã, mas o Senhor cuida de você hoje e eternamente. Os irmãos louvaram aqui.
além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Aqui, mas nunca mais vai ter isso. Permaneça fiel ao Senhor Jesus, permaneça na presença dEle, ainda que o inimigo trama situações para te tirar da presença dEle, mas permaneça com Ele, ainda que sua recompensa não seja aqui, será no trono da graça, será com o Senhor Jesus, será juntamente nele. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e deixou o pano dobrado. O pano dobrado é dizer que ele retornaria. E ele vai retornar. Alguns disseram que ele não veio. Alguns estão reconhecendo que ele já veio, que ele vai retornar. Mas se você tem o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento na tua vida. Temos que estar meditando nela de dia e de noite. Muitas das vezes não entendemos as palavras difíceis. Mas pega uma, duas ou três Bíblias, vai consultar. O Senhor quer falar com vocês e te mostrar. Você espera uma revelação. O Senhor quer falar com você na palavra. Quer fazer você chegar a Ele na palavra.